Nós vamos compartilhar um pouquinho sobre abandonando o medo da insegurança. Você pode repetir comigo? Abandonando o medo da insegurança. Ali está abandonando o medo do futuro, mas pode ser interpretado como abandonando o medo da insegurança, porque medo, ansiedade, a insegurança podem ser chamados da mesma coisa. E hoje nós temos vivido a síndrome do medo. É a síndrome do pânico, é a síndrome da ansiedade, é a síndrome da depressão, e tudo isto tem a ver com o medo que envolve o coração e a mente das pessoas. Medo pelo passado que viveram, medo pelo presente que estão vivendo, medo do futuro. Alguém, neste exato momento, seja aqui, em qualquer lugar da parte do mundo, está escravizada em algum tempo que não deveria estar. Seja pela história do passado, daquilo que já passou, seja do presente, de coisas que estão acontecendo ou coisas que vão acontecer no futuro. Nós podemos perceber que as pessoas têm medo, e o medo faz parte da natureza humana. O único erro e equívoco que pode surgir é quando somos dominados pelo medo. E eu não sei se você tem medo. Eu não sei se você tem medo do seu passado. Muitas pessoas, ao chegar na nova realidade, que é o reino de Deus, têm medo de fazer parte de uma comunidade cristã, de frequentar um ministério celebrando a restauração, de fazer parte de um pequeno grupo, porque tem medo das pessoas descobrirem o seu passado. E as pessoas vivem escravas do seu passado. O que significa? Elas não fazem coisas ou deixam de fazer e logo viver coisas com medo de que pessoas descubram o seu passado. Tem pessoas que estão vivendo o presente, mas elas têm medo do seu presente, porque elas foram muito feridas por pessoas e hoje elas têm medo de compartilhar qualquer prazer da vida no presente. São pessoas extremamente feridas, carrancudas, isoladas, que vivem aonde o seu nariz aponta, não têm a confiabilidade de compartilhar a vida na sua essência com as pessoas, muito menos com Deus. E às vezes por trás disso elas se tornam pessoas extremamente agressivas, arrogantes, prepotentes ante a vida, um sistema e um mecanismo de segurança para que as pessoas não se aproximem do seu presente. E tem pessoas que estão paralisadas, sem desfrutar o presente, escravizadas pelo medo, pela insegurança do que vai acontecer depois que acabar esse culto, logo no futuro. Pessoas que estão com medo do que pode vir. Pessoas que estão inseguras em relação às coisas que vão acontecer, o que eu vou viver, o que eu vou sofrer, ou o que vai acontecer daqui para frente. Uma coisa eu quero compartilhar como verdade para você é que toda raiz de insegurança tem como base o desejo do controle. Todas as pessoas que vivem de maneira insegura, está por trás o desejo de controlar as coisas. Pois quando eu controlo as coisas, eu tenho domínio das coisas sobre mim mesmo. Logo, se eu tenho controle das coisas, essas coisas ou pessoas não vão fazer mal para mim mesmo. Isso é extremamente destrutivo, porque quando eu vivo baseado na insegurança e no medo do futuro, eu passo a ser uma pessoa com tendências controladoras. Porque quando conseguimos controlar algo, ou não conseguimos controlar algo, geralmente optamos em viver o medo. E nessa mensagem eu quero encorajar você, através da palavra de Deus, a proteger seu coração e a sua mente do medo do futuro. Porque talvez o medo do futuro e da insegurança tenha roubado de você tudo aquilo que Deus deseja mostrar para você como o caminho e propósito dele para este tempo presente e para o tempo futuro. Então não fuja mais das verdades bíblicas sobre a sua vida. Não fuja mais daquilo que Deus deseja fazer em você através de você. Não fuja mais das pessoas que Deus está colocando para te abençoar e fazer você crescer. Para de ficar tomando conta da vida dos outros e tentando controlar como se esse bate-papo não tivesse a ver com você. Para de ficar fugindo da sua história. É uma perda de tempo. Eu vou dizer para vocês, irmãos, é uma bobagem. É uma bobagem ficar fugindo daquilo que Deus deseja fazer em nós e através de nós.
É uma bobagem tentar colocar o foco na vida de outras pessoas enquanto Deus deseja abençoar a minha própria vida. É bobagem tentar manter uma reputação de controle e reservas da minha história, enquanto Deus quer usar a minha vida e a minha história para abençoar os próximos passos que eu preciso dar, e eu vou encontrar esses próximos passos seguro nele. Então eu quero te encorajar a perder o medo do futuro e criar boas expectativas de coisas que Deus deseja fazer, mesmo tendo início agora, um final de ano, sobre a sua vida. Você já percebeu e observou que tem pessoas que passam a vida inteira, com a agenda pautada no futuro? Sejam nas preocupações futuras, ou naquilo que ainda nem aconteceu, vai acontecer. A agenda está fora da realidade. Quando a minha pauta está no futuro, com uma desculpa de um bom planejamento, eu estou escravizado pelo medo, escravizado pela insegurança, numa agenda pautada num controle onde eu acho que todas as coisas vão acontecer bem se tiver tudo anotadinho, tudo sob controle, tudo bem resolvido. E olha, quem está falando com você contra isso é alguém que sabe exatamente do que está falando. Porque não parece, mas minha esposa é aventureira e eu sou o controlador. O sonho dela é entrar num carro e falar, vamos embora. Meu, como assim? Vamos embora? Quantos quilômetros nós vamos viajar? Quantos dias? Aonde nós vamos parar? Eu tenho que preparar o carro. Como é que é esse negócio todo? E por trás você vê que existe muito mais do que um planejamento. Planejar é importante, não estou falando planejamento. Estou falando do medo da insegurança e do futuro. Ela é aventureira e eu sou preservado. E eu tenho aprendido a ser um pouquinho mais relevante nas aventuras com ela. Muitas coisas na minha vida não teriam acontecido se não fosse ela me impulsionar. Um exemplo para você. Logo que eu terminei a faculdade de teologia, logo antes eu tinha feito meio período de faculdade de Direito. Eu comecei muito cedo a minha vida estudantil e acadêmica. Quando eu terminei teologia e filosofia, logo em seguida eu comecei a pesquisar preço, a melhor faculdade, curso reconhecido pelo MEC. Estava me preparando, tomei posse da palavra, estava gerando a palavra de Deus dentro de mim. Ele me mostrou coisas importantes que iriam acontecer e eu precisava me preparar para essas coisas importantes que iriam acontecer na minha jornada. E eu parei de frente ao computador e falei, nossa, esse curso é muito caro. E eu falei, não vai dar dessa vez para fazer. A Giovana estava passando, colocou a mão no meu ombro e falou assim, não, você vai fazer sim. Falei, não, mas vão vir contas, a nossa filha está vindo e não sei o quê. Ela falou, você vai começar, vai iniciar e vai fazer e Deus vai prover. Ela estava me trazendo para a realidade do presente. Ela estava me trazendo novamente a certeza de confiar em Deus. No texto que nós vamos ler agora não existe ansiedade. No texto que nós vamos ler agora não há medo sobre o futuro. Não há preocupação sobre o amanhã. Foi um texto escrito por alguém que sabia e tinha plena convicção em Deus, em valorizar o tempo presente, em confiar no caminho que Deus estava trilhando, nas coisas que Deus estava fazendo, e ele trouxe à memória dele, pela intimidade que ele vivia com Deus como Pai, como Senhor, como Salvador, como pastor, de que ele só poderia esperar coisas boas, apesar de também passar por momentos desafiadores na sua vida. Nós vamos ler o texto lá de Salmo 23, primeiro versículo 6. Nós vamos falar de Davi, um homem que vivia extremamente confiante no Senhor. Vamos ler todos juntos? É esse versículo 6 do Salmo 23, muito lido, muito conhecido, mas pouco entendido e vivido na nossa jornada de vida. Vamos lá todos juntos. Sei que a bondade e a fidelidade você conhece o Salmo todo. Esse Salmo ele é muito lido, e até por mim, às vezes, no momento de sepultamento, no momento em que pessoas queridas partem. Mas eu sempre dei um foco nesse Salmo como um Salmo de vida. Alguém que tem a convicção e a certeza que o Senhor é o pastor dele em vida. Este não é um Salmo de morte. Na verdade, ele diz que mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu posso esperar coisas boas em relação ao meu futuro, porque Deus é o meu refúgio e fortaleza. Deus é o meu socorro sempre presente em tempo de angústia. Salmo 46. Este é o Davi que sempre tinha expectativas de coisas boas em relação ao presente
e em relação ao futuro. Mas onde podemos obter esse tipo de confiança que Davi tem? Há 4 razões pelas quais você não precisa temer o futuro, que tem base nesse texto, nessa afirmativa de alguém que viveu com o Senhor, e para que eu e você também vivamos, com expectativas muito boas em relação ao nosso presente e o futuro. Uma das razões é porque Deus está cuidando de você e de mim. Deus é bom. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. A plena convicção de um futuro brilhante é daquelas pessoas que confiam plenamente no Senhor, que estão rendidas e entregues a Ele. O Senhor é o meu pastor. E o meu pastor é responsável, ele tem todo o poder, e todas essas características não superam a principal característica: ele está cuidando dos seus. Deus é bom sempre. Deus é aquele que leva a pastos verdejantes. É aquele que conduz a águas tranquilas. Mas perceba, Deus é aquele que me guia e me leva a pastos verdejantes. Eu quero chamar a sua atenção para aquele que guia, para aquele que leva. Para ter um futuro promissor e perder o medo da insegurança, eu preciso confiar a minha vida para que Deus tenha o controle, para que Ele de verdade seja o pastor. E pessoas que assim o fazem, descansam, apesar de, porque Ele é que guia, me leva a pastos verdejantes. Você tem permitido ser conduzido para a segurança? Você tem permitido que Deus lhe conduza a ponto da sua fé ser aumentada e acrescida, para que você perca o controle e Ele tenha o controle? Essa é uma verdade, é uma razão para não temermos mais o futuro, porque Deus está cuidando de mim e de você. Ele é 100% bom. Segundo, porque a graça de Deus está trabalhando em você e em mim. Ele sempre traz planos de paz. O próprio Paulo, do momento de angústia em relação ao seu futuro: quem me livrará desse espinho na carne que me atormenta? Quem pode me livrar? E num questionamento com o Senhor diz: meu filho, a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. O que Jesus estava dizendo naquele momento para Paulo? Paulo, você vai aprender de verdade a lidar com as suas limitações humanas quando você se render à minha graça, ao meu favor imerecido, à minha condução. Não parece para algumas pessoas, mas eu tenho tudo no controle. Agora, a minha vida está na mão daquele que todo o controle tem? Porque o questionamento não é saber se Deus está no controle de todas as coisas. A grande questão é, para eu não ter medo do futuro, é saber se a minha vida está entregue na mão daquele que tem todo o controle. Porque Deus só tem o controle da vida das pessoas que se ofertam a Ele. Ele não controla pessoas que não querem. Diferentemente do diabo, que investe a vida dele para controlar, matar e destruir a todas as pessoas, independentemente das pessoas autorizarem ou não, nosso Deus é um Lorde, Ele é um Pai. Ele vai aonde Ele é bem-vindo, aonde Ele é invocado, aonde Ele é adorado. Salomão constrói um templo. Se ele não invoca o nome do Senhor para lá se manifestar, o Senhor não depositaria ali a honra do nome dele e da presença dele. Mas depois de construir o templo, Salomão ora e invoca o nome do Senhor, pedindo que ali ele se manifestasse. E aí Deus dá a resposta que nós compartilhamos domingo pela manhã: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se converter dos seus maus caminhos e buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Deus adora ser convidado para a nossa vida e para as nossas festas. É uma certeza que teremos o futuro promissor. Terceiro, porque você e eu nascemos para vencer. Ele te fez para trazer o céu para a terra. Esse é o propósito de Deus para nós. Não precisamos temer o futuro, porque dentro do plano global de Deus, humano de Deus, plano humano de Deus, Ele nos convocou. Ele nos trouxe para fazer parte deste plano especial de redenção de toda a humanidade. E isso são certezas que nós temos da palavra de Deus que Davi tinha. Por isso o incentivo para você conhecer a palavra de Deus,
para você viver e gerar a palavra de Deus dentro da sua mente e do seu coração. Não existe possibilidade de dar errado. Quarto, por causa disso, por não ter possibilidade de dar errado, uma outra certeza, para que não venhamos a temer o futuro, é porque o céu está esperando por mim e por você. Deus já preparou o lugar. Não importa quando partirmos desse corpo, nós sabemos exatamente para onde vamos. E a senha para o céu está simbolizada ali, ó. Cruz vazia. Eu não tenho que temer. A minha senha já foi dada. Eu não disputo lugar com ninguém. A palavra de Deus diz que na grande ceia, nas bodas, no grande casamento, há vaga para quem quiser entrar. Tem lugares reservados para todas as pessoas. Isso me faz não ter medo do futuro, porque eu sei exatamente a minha origem, na palavra em Cristo Jesus eu encontro o meu propósito e eu sei qual é o meu destino divino, voltar exatamente para aquele que me criou, o meu Pai. O meu futuro está garantido. Eu não tenho que temer em relação ao meu futuro. Ele afirma, Davi afirma, certamente a tua bondade me guiará todos os dias da minha vida. Numa outra tradução, a palavra de Deus diz assim, ó, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Longos dias, eternamente. Eu não preciso temer o futuro. Como não ter medo do futuro? Saiba disso. Como? Trazendo essa certeza para a sua vida. Você sempre será cuidado por Deus. Salmo 23, o Senhor cuida de todos os que amam. E é reproduzido no Salmo 145, 20. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera a minha alma. Percebeu? Gostaria que você pegasse em letras garrafais e destacasse todas as ações ali reveladas em Deus Pai, trazidas de forma poética no Salmo 23 por Davi, meditasse e voltasse a ter os seus conceitos em relação à tua vida a partir do que Deus diz. Sabe por que às vezes somos atribulados e amedrontados pelo presente e pelo futuro? Porque ainda não deixamos as verdades e promessas de Deus serem geradas na nossa mente e no nosso coração. A gente ainda vive sendo dirigidos pelo que os outros pensam, fazem ou dizem. Ou sobre aquilo que nós pensamos e aquelas verdades que criamos, excluindo a vontade e a palavra de Deus da nossa vida e da nossa existência. Dormimos, um sono profundo. Excluímos a importância do Senhor ser o pastor e o que guia, e ignoramos as verdades da palavra dele sobre a nossa vida. E aí somos conhecidos às vezes como o povo do medo, o povo amedrontado, não a igreja que avança e que as portas do inferno não vão prevalecer sobre ela, mas a igreja que se recua, a igreja que se isola, a igreja que se fecha ante uma batidinha de pé de Satanás e uma atrocidade que ele implantou no mundo mais uma vez. É o verdadeiro terror que se implanta para gerar medo e aprisionamento às pessoas. Ontem nós vimos a notícia, e anteontem, foi anteontem, ontem foi a notícia, de mais um homem que tenta implantar o terror na sociedade, em nome de um Estado, em nome de uma religião falida, em nome de uma violência, em nome do ódio, pega e aluga uma caminhonete e mata pessoas inocentes que estavam andando de bicicleta. Para quê? Para tocar o terror, o medo, para que as pessoas tenham medo do presente e medo do futuro. O diabo é sujo, ele ainda continua usando as mesmas armas destrutivas. Ele continua roubando, matando e tentando gerar medo nas pessoas. Mas a verdade bíblica é que a bondade do Senhor acompanhará os seus. O Senhor cuida de todos os que o amam. Deus se importa com os detalhes da nossa vida. Como Pai que Ele é, Ele providencia tudo para as nossas necessidades presentes e necessidades futuras. Tem uma frase muito interessante que diz o seguinte: não sabemos o que o futuro está guardando para nós, mas conhecemos aquele que está guardando o nosso futuro.
Não sabemos o que o futuro está guardando para nós, mas conhecemos aquele que está guardando o nosso futuro. Amém, meu irmão? Amém. Pensei que eu estava pregando para mortos no dia de finados. Eu não sei o que vai acontecer no meu futuro, mas eu sei nas mãos de quem o futuro está. Eu não tenho que temer. O medo é um espírito, ele escraviza. Deus disse para Josué que ele tinha que ter uma coisa só em mente: seja forte e corajoso, porque o espírito do medo vai te amedrontar. Agora que Moisés morreu, você vai ser assolado pelo medo. Medo das armas, medo da feitiçaria, medo do passado, medo da juventude, medo do que as pessoas vão dizer ao seu respeito por você ser jovem, medo das pessoas que não vão concordar com a tua liderança, medo das pessoas que vão achar que você não é a pessoa para assumir o lugar de Moisés, mas eu estou te colocando como líder desse povo. Somente seja forte, corajoso, não temas, porque eu estarei contigo. Percebe a diferença que ter os conceitos de Deus em relação ao presente e ao futuro faz com uma pessoa? Mas você também sabe o que o contrário faz. Você pode ter certeza que muitas pessoas estão vivendo um presente e não estão desfrutando de uma possibilidade de expectativa de um futuro melhor por causa do espírito do medo. Sabemos que Deus está no controle, que Ele nos ama, que Ele nos ajudará. Ele está dizendo: eu serei como um pai e cuidarei de vocês. Certamente tua bondade me seguirá. O que isso quer dizer? Davi sabia que teria dificuldades na vida. Davi sabia que passaria por perdas. Davi sabia que ele poderia, e ele afirmou isso no texto: e mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo, e o teu cajado, a tua palavra, a tua presença, a tua direção, a tua disciplina, tudo isso representa o cajado, me guiará. Me guiará. Eu tenho certeza disso. E mesmo que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum. Ele está dizendo que não só coisas boas vão acontecer na nossa vida, coisas ruins acontecem a pessoas boas a todo momento. Mas quando eu tenho certeza do meu futuro, eu posso dizer um amém para todas as coisas antes mesmo delas acontecerem, porque o meu futuro está garantido naquele que tem o controle sobre o futuro. Deus também está dizendo que a bondade sempre nos acompanhará. Não importa o que aconteça de mal, de difícil, Deus sempre vai nos assegurar resultados bons e resultados melhores do que podemos imaginar. Deus promete cuidar daqueles que recorrem a Ele. E como será que Ele cuida das pessoas que recorrem a Ele? Salmo 91, 11 diz assim: a seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Você acredita nisso, meu irmão? É assim que Ele cuida da gente. Aos seus anjos Ele dará o quê? É ordem. Está no singular ou no plural? Há ordens. Então Ele não vai dar uma ordem só. Aos seus anjos Ele dará ordens ao seu respeito, para que o protejam em todos os seus caminhos. Sublinhe todos. Todos os seus caminhos. Deus usa anjos para zelar por nossa vida. Anjos são ajudantes invisíveis de Deus, que atuam em favor dos herdeiros da salvação, daqueles que se entregaram a Cristo. Ele dá ordem. Lá em Hebreus, no capítulo 1, no versículo 7, fala sobre isso. No Salmo, capítulo 1, no versículo 11, Deus nos revela: a seus anjos dará ordens ao seu respeito, no plural. E do que somos protegidos? Não precisamos temer. Anjos nos protegem de acidentes todo dia. Hoje eu e você fomos protegidos. Restringem as ações malignas, perversas dos homens e das mulheres más sobre a nossa vida. Eles nos guardam em meio às circunstâncias perigosas. Eles nos guardam de demônios, anjos decaídos. Eles nos guardam de pessoas sem noção,
que possuem o desejo de nos prejudicar. O hobby das pessoas é nos prejudicar, falar mal daquilo que você faz, daquilo que você não faz, daquilo que você disse, daquilo que você não disse. São pessoas que maquinam o mal a todo momento. Pode passar aí, minha filha. Eles nos guardam de pessoas sem noção e nos guardam também contra o desespero, contra o estresse e contra as perdas. Apocalipse 5:11 diz assim: então olhei e ouvi a voz de quantos anjos? De muitos anjos, e mais o quê? De milhares e milhares e milhões de anjos que estão a serviço do Senhor, que Ele dá ordens para proteger os seus filhos. Deus tem muitos anjos ao seu serviço para abençoar os seus filhos. Salmo 34:7 diz: o anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra. O anjo do Senhor é sentinela ao redor de todo mundo, gente? De todo mundo, sim ou não? Não. O anjo do Senhor é sentinela ao redor daqueles que o temem e os livra, daqueles que o temem. Você está com mais medo do futuro do que de Deus? Tema ao Senhor, que é ao contrário do medo, que tenta nos dominar daquilo que Deus deseja revelar e nos conduzir para o seu futuro. Tema ao Senhor, renda-se, seja reverente, obedeça, confie, mesmo que cegamente em alguns momentos, pela falta de entendimento daquilo que Ele está revelando neste momento. Creia, obedeça, continue caminhando, não desista. Segundo, não tenha medo do futuro, pois você sempre receberá misericórdia de Deus. Sempre receberá misericórdia de Deus. Salmo 23:6, a mesma coisa. Certamente que a bondade e agora o quê? A misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O que é a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas? É a graça de Deus em ação. São os atos benéficos e bondosos de Deus sobre a vida daqueles que nele confiam e se entregaram. A graça revelada de atos bondosos para o cumprimento de Deus, ou o propósito de Deus que Ele planejou para a minha vida e para a sua vida. E por que precisamos da misericórdia do Senhor, da graça dEle? Porque somos vacilões, porque pecamos, porque somos ignorantes, porque tropeçamos, porque caímos. Por isso precisamos da misericórdia de Deus. Nos equivocamos, nós precisamos do seu perdão, nós precisamos da sua restauração. Nós falamos demais, nós falamos de menos, nós fazemos coisas que não deveríamos fazer e depois colhemos os frutos dessas coisas. Nós deixamos de fazer coisas que precisávamos fazer e não fazemos as coisas na potencialidade que poderíamos e deveríamos fazer. E é por isso que a misericórdia do Senhor precisa nos alcançar, porque somos verdadeiros vacilões, porque a gente maltrata a família, porque a gente usa o nosso dinheiro de maneira indevida, porque a gente trata a igreja de maneira que não deveria, porque a gente banaliza a celebração, porque às vezes não levamos a sério o nosso chamado, porque às vezes cultuamos mais o dinheiro, o medo do que ao Senhor, porque às vezes falamos coisas que não deveríamos, agimos com pessoas de maneira que não deveríamos, pisamos no pé de muitas pessoas sem motivos, blasfemamos contra Deus quando estamos com raiva, sofrendo, entristecidos, fazemos julgamentos precipitados, achamos que somos muito religiosos, melhores que todo mundo, achamos que não precisamos de Deus, que não precisamos das pessoas, que podemos ter uma vida solo, e eu poderia ficar a noite toda falando para você aqui por que precisamos da graça de Deus. Mas para resumir, porque somos vacilões. E por isso a misericórdia de Deus nos alcança todos os dias. Mas Davi, alguém que sabia com propriedade o que era isso, dizia: certamente que a bondade, a fidelidade e a misericórdia do Senhor me seguirão por todos os dias da minha vida. Aleluia. Todos os dias da minha vida. Por quê? Porque todos os dias dessa minha vida aqui na terra, eu vou continuar sendo um vacilão, apesar de ser filho. E, na verdade, eu sou um filho vacilão em recuperação. Ontem, no pequeno grupo lá dos homens, nós estávamos compartilhando, e eu perguntei: qual é a nossa identidade em Deus, em Cristo Jesus? Porque
todo mundo que tem um encontro com Jesus tem que aprender a viver a identidade conquistada em Cristo Jesus. Isso é um pouquinho, né, do que a gente vai compartilhar mais para frente. Mas qual é a nova identidade conquistada em Cristo Jesus? Responderam, pecadores. Isso. Mas só isso? O que veio depois disso? Nós somos pecadores perdoados. A grande diferença é essa. Quem não está em Cristo é pecador. Por quê? Porque quer. E quem está em Cristo? É um pecador perdoado. Qual é a diferença quem está e quem não está? O perdão divino, a graça, a misericórdia do Senhor sobre as nossas vidas. É a única coisa que difere. E por isso eu não preciso temer o futuro. Porque agora eu sou um vacilão perdoado em Cristo Jesus. E os vacilos que eu vou dar daqui para frente, eles também serão perdoados em Cristo Jesus. E eu não uso da liberdade para viver a promiscuidade. Mas eu sei que eu vou continuar sendo vacilão por todos os dias da minha vida. E por isso a misericórdia precisa me acompanhar todos os dias da minha vida. Isso me leva a entender a bondade do meu Pai. A palavra de Deus no Salmo 103, de 2, depois 13, diz assim: foi Ele quem pagou e não você o preço sobre a misericórdia, porque é através da crucificação, da cruz, a penalidade de tudo o que você já fez e o que eu já fiz, e ainda faremos de errado, foi transgredido no seu corpo. Foi através da crucificação, porque Ele se tornou pecado. Quanto amor, irmãos! Ele se tornou pecado por mim e por você. A palavra diz assim no Salmo, ó, pode ler? Vamos ler todos juntos. Não esqueça. Ah, Deus tem tudo isso para as pessoas no final do versículo, que o temem. E não é ter medo aí temer. Temer é confiar, é se entregar, é saber que Ele tem um futuro. É trazer à memória que o profeta Jeremias sempre diz: sou eu, Senhor, que sei os planos que tenho para vós. Planos de lhes dar um futuro, de lhes fazer coisas boas. Mas o meu futuro está nas mãos dEle. Eu estou vivendo a minha nova identidade nele. Quando assim eu vivo, eu não tenho medo do futuro. Eu não sou transgredido pela insegurança, que gera medo, isolamento, violência, que gera mau humor, que gera transtorno sobre a vida, que não é uma vida dirigida pelos acontecimentos naturais. Preste atenção, nós somos seres que não são naturais, encarnados na naturalidade, para transformar aquilo que parece ser natural, mas natural não é no plano de Deus. Deu para você entender? A vontade do céu não é o que está acontecendo na terra, não. Vou reduzir para você. A vontade dos céus, de Deus Pai, não é o que está acontecendo na terra. E nós somos os de Cristo para mostrar a realidade dos céus na terra. Porque as pessoas estão acreditando mais do que está acontecendo na terra do que aquilo que está sendo revelado dos céus. E sabe por quê? Porque as pessoas estão vivendo amedrontadas de revelar o céu na terra, de revelar o futuro de Deus. Deixa eu fazer um convite para você a partir de hoje. Comece a gerar a palavra de Deus dentro da sua casa, trazendo o futuro para dentro do seu lar. Mas o futuro de Deus. Revele os acontecimentos de Deus. Não revela só que o mundo vai acabar, que tudo vai ser destruído, que vai acontecer o apocalipse, não, porque tem o outro lado do paraíso, e não é aquela desgraça que está na televisão. E enquanto nós não falamos o que está do outro lado no paraíso, que deve ser revelado aqui agora, as mídias estão usando os meios de comunicação, investindo milhões, vidas, de maneira artística, para traçar o futuro das pessoas, mostrando um futuro que o diabo reservou para elas.
enquanto aqueles que detêm o futuro que Deus reservou para toda a nação, para as nossas famílias, para os nossos filhos, para os nossos relacionamentos, para a igreja, para os ministérios, estão calados, vivendo atemorizados por uma lei, atemorizados pela pedra que as pessoas vão tacar, atemorizados pela raiva, que nós precisamos aprender a dar voz ao projeto de Deus para a humanidade com amor e respeito, sem agredir ninguém. Mas nós não podemos deixar de falar do que temos visto, ouvido e eu vou acrescentar, vivido, experimentado. Não podemos deixar de anunciar o futuro de Deus. Não posso deixar, porque Ele é o que perdoa, diz aí o Salmo 103. Ele perdoa, Ele cura, Ele resgata, Ele coroa de bondade, diz o texto que Ele até enche de bens. Olha o futuro, Ele enche de bens, e eu não preciso ter medo, porque Ele perdoa, cura, resgata, coroa de bondade, enche de bens a nossa existência e não nos retribui conforme os nossos pecados e iniquidades, mas tem como Pai compaixão de seus filhos. Aleluia. Glória a Deus. Terceiro e último, não tenha medo do futuro, pois eu e você nascemos para vencer. Eu e você nascemos para vencer, não tem outro caminho. Deus não deu outra opção. Ah, mas o inferno, pastor, a morte. Não, isso não é opção de Deus. Isso é opção criada pelo diabo e tem pessoas acreditando nelas. A opção de Deus é porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Porque o Filho do homem não veio ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por meio dele. João 3, 16, 17. Qual é o plano A de Deus? João 3, 16, 17. Não tenho medo do futuro por causa disso. Deus não tem plano B. Jesus revelou o plano A do Pai, porque Deus amou o mundo, esta é a verdade. Mas as pessoas estão criando e distorcendo essa verdade e vivendo uma mentira. Somos mais do que vencedores, nascemos para vencer. Vencer tudo, até a morte. Até a morte, Jesus já conquistou a vitória para nós. Nós somos mais do que vencedores, porque a morte já foi vencida. Amém, meu irmão? Você pode abrir a sua boca e glorificar o Senhor por isso? Até a morte foi vencida. Eu não temerei o futuro, porque a única que poderia nos escravizar foi vencida pelo Senhor. Ao terceiro dia, Ele acabou com a limitação que escravizava as pessoas, que gerava medo nelas do presente e do futuro. A única coisa que não tinha resposta e solução foi vencida pelo nosso Rei, pelo nosso Senhor Jesus Cristo. A morte. Ô morte, onde está você, ô morte? O meu Senhor ressuscitou. Eu não celebro os mortos, eu celebro a vida. Eu não celebro o dia de Halloween, eu celebro o dia da Reforma Protestante, que trouxe a verdade de Deus, para que venha trazer esperança para os corações e para as mentes das pessoas. Eu não tenho que temer o futuro. O anjo no nascimento de Jesus deixou claro para a humanidade: eis que trago boas novas de salvação para todo mundo. Eis que hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o futuro. O futuro de Deus. Lhes nasceu o Salvador. Eis que o mundo que vivia em densas trevas viu a maravilhosa luz. Eis que trago o futuro promissor de Deus para todo o povo. Mas o que está dirigindo a sua mente, meu irmão, minha irmã? É o medo? É a insegurança? Permita hoje que a sua mente, a sua vida seja liberta pelo Senhor da vida. Será que há possibilidade da nossa vida dar errado? Será que há possibilidade dela dar errado se ela for dirigida por Deus? Não existe possibilidade. Claro que não. O bom pastor deseja conduzir as nossas vidas para o caminho que Ele mesmo preparou para a gente. O caminho dele é sempre o melhor, gente. E andar no caminho dele com essa certeza é sempre o melhor. A ovelha, que é a metáfora lá do Salmo 23, no qual nós baseamos esse bate-papo de hoje, é um animal super frágil. Animal frágil, passivo, mas quando o bom pastor conduz esse animal, tudo fica bem.
O cuidado de Deus leva esse animalzinho, na metáfora, a ovelha, a ir para pastos verdejantes. Sabe por quê? Porque pelo medo dela, às vezes ela fica se alimentando do mesmo pasto durante anos. Aí quando acaba ali o pasto, talvez pelo medo dela prosseguir, pelo seu peso, por não ter as suas lanchas amparadas, né, aparadas, fica pesada. Aí o bom pastor vai conduzindo, né, aquela metáfora. Nós somos, às vezes, como ovelhas, mas entregues nas mãos do Senhor, nós nos tornamos discípulos. Intrepidez, coragem, atitude, surpreendem as pessoas. Quem foi que acordou esse povinho chamado discípulo de Jesus, cristãos, que era denominado de maneira pejorativa e que era um palavrão? Era sinônimo de rebeldes contra a lei, contra o governo, hereges. Este era o significado no primeiro século de Cristo, denominado cristãos. Por que essas ovelhinhas acordaram? Por que elas estão pregando com intrepidez? Por que elas estão com coragem? Por que agora elas são ousadas? Por que agora elas estão marchando? Por que agora elas estão conquistando? Por que agora elas estão dando opiniões inteligentes de maneira amorosa? Por que agora elas estão se posicionando? Por que elas estão conquistando? Por que elas estão construindo? Por que elas estão fazendo parte desse país? Por que agora as decisões desse país são tomadas e decididas por essas que outrora eram ovelhinhas, que se escondiam com medo? Como é que agora elas estão se tornando pessoas com evidências, com voz, com amor, mudando a história, como elas foram criadas para fazer, como foi no primeiro século, ou na era de Cristo? Elas mudaram o governo, mudaram a história, mudaram a saúde, mudaram a cultura, mudaram as artes. Aonde estão elas? Então, elas acordaram, elas não têm mais medo do futuro. Porque o Senhor é o meu pastor e de nada terei medo. Ele me faz andar por verdes pastos e guia-me a caminhos de veredas tranquilas. O cuidado de Deus significa a ação poderosa de Deus sobre a vida daqueles que confiam nele. Com isso, certamente, essa pessoa se torna uma pessoa vitoriosa em Cristo Jesus. Porque Cristo já venceu. E com ele também vencemos. Quais os benefícios de olhar para o futuro na perspectiva de Cristo? Da conquista na cruz, do que Deus revelou para nós. Quais são os benefícios de ter um olhar diferenciado, uma mente transformada? O apóstolo Paulo nos chama para termos a mente de Cristo. Nós passamos a caminhar com segurança. Nós passamos a caminhar com ousadia. Agora nós somos dirigidos pela fé. Nós acordamos da dormência espiritual. Nós acordamos da doença, da indiferença da nossa realidade espiritual. Deixa eu falar uma coisa para você, meu irmão. Se você não assumir a identidade conquistada por Cristo Jesus na cruz do Calvário para você, nós não vamos passar de pessoas medíocres nessa terra. Porque não adianta Jesus ter conquistado na cruz e eu não viver aquilo que ele conquistou na cruz. Não adianta eu ser filho e não aprender a viver como filho de Deus. Não adianta eu achar que sou discípulo e não aprender a viver como discípulo do Senhor. Não adianta eu ouvir Pedro falando para mim que eu sou sacerdócio real, nação santa, povo adquirido e resgatado das trevas para a sua maravilhosa luz, para proclamar a bondade e a beleza e o futuro do Senhor, se eu não assumir a minha nova identidade em Cristo Jesus. Sabe que para isso só existe uma coisa a ser feita: assumir a minha identidade em Cristo Jesus. E aí, eu não posso fazer isso por você. Deus não vai fazer isso por você. Jesus não vai fazer isso por você. Mas a sua nova identidade está garantida em Cristo Jesus e no poder que o libertou da cruz e o ressuscitou da morte ao terceiro dia. Então, nós estamos caminhando como filho conquistado que fui em Cristo Jesus. A partir de hoje terei a mente de filho e de filha. Como discípulo conquistado numa nova identidade em Cristo Jesus, viverei como discípulo e como discípula do Senhor Jesus.
Com a identidade conquistada como sacerdócio real, de uma linhagem real, viverei como sacerdote do Senhor Jesus na minha casa. Serei aquele e aquela que dá direção para minha família, que traz a ordem em amor, que dá direcionamento, que cuida, que protege, que honra a esposa, que honra os filhos, que honra a família, que honra o Senhor, que honra a igreja de Cristo. Serei um homem e uma mulher honrado e ensinarei esse mundo a honra, porque o futuro que está reservado para nós é a honra que o Senhor Jesus prometeu. Amém, meu irmão. Amém. É hora de assumir a nossa identidade em Cristo Jesus. Aonde está ela? Eu não sou mais só salvo. Eu fui salvo para servir. Eu fui salvo para conquistar. Eu fui salvo para implantar o reino de justiça. Eu fui salvo para compartilhar a salvação com outras pessoas. Isso é ousadia. Nessa perspectiva do que Cristo conquistou na cruz, nós crescemos nas revelações de Deus, na espiritualidade. Nós comunicamos, não uma comunicação positivista, mas uma comunicação divina. Para de ficar vivendo com a mente catastrofizante, que só pensa no que é pior. Elimine isso da sua mente em nome de Jesus Cristo. Catastrofização é uma doença, porque diante de tantas possibilidades, quando alguém me vem falar alguma coisa, ou numa perspectiva do mundo, a primeira coisa que vem à minha mente é a desgraça, é a catástrofe. Por quê? Isso aí sinaliza quem está dominando minha mente. Em nome de Jesus, deixe o Cristo ressurreto dominar sua mente, meu irmão, minha irmã. Em nome de Jesus Cristo. Em nome de Jesus Cristo. Porque sempre o pior, nós temos N possibilidades, olhe para a palavra de Deus. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, vou morrer. Foi isso que a palavra deu para a gente, né? É isso sim ou não? Não. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, o medo não vai me dominar, é isso que ele está dizendo. Eu não terei medo do futuro. Não temerei, não tenho medo do que vai me acontecer, porque tu estás comigo, e a tua vara e o teu cajado me consolam. Eu não vou ter medo. A nossa comunicação passa a ser uma comunicação divina. Não é o que os outros dizem, não é o que a minha história marcou a minha mente e o meu coração, é o que o meu Pai fala sobre mim, sobre o meu presente, sobre o meu futuro. E mesmo que Ele interrompa isso, eu entendo que foi plenamente a vontade de Deus, porque eu sei da decisão que eu tomei, de estar seguro nas mãos dEle. Agora, você já se entregou por completo nas mãos dEle? Porque às vezes algumas pessoas questionam assim, aconteceu tanta coisa comigo, e a pergunta que eu faço é assim, peraí, você está nas mãos de quem? De você mesmo, do mundo ou de Deus? Porque só quem pode responder isso é quem está passando. E se você está passando pelo vale da sombra da morte, mas você foi totalmente dedicado, está vivendo com o Senhor, honrando o nome dEle, sendo o que precisa ser, servo, dependente, e fazendo aquilo que Ele mandou, pode ficar tranquilo, que se Ele interromper o ciclo agora, você está desfrutando das regiões celestiais e daquilo que Ele preparou para a eternidade. Meu futuro e o seu, com essa convicção e certeza em Cristo Jesus, está garantido. Nós dormimos tranquilos, o nosso sono é, vivo um dia de cada vez. Não desperdiço meus dias, minhas horas e o meu tempo com coisas chulas. Chulas, vou usar essa palavra. Você tem a paz de Deus, a paz com Deus e a paz com os outros. Você tem forças renovadas todas as manhãs. Você caminha com satisfação. O futuro não pode nem deve amedrontar-me, mas sim me impulsionar. O futuro. Vamos ler essa frase juntos? Passa aí, filha. Eu acho que não está aí, não. Mas repita comigo assim, ó. O futuro não deve me amedrontar, e sim me impulsionar. Creia que Jesus Cristo é o nosso destino, meu irmão. Jesus Cristo é o nosso destino. Ele sofreu o que nós não poderíamos sofrer e Ele conquistou o que nós não poderíamos conquistar. Você não vai sofrer nunca tudo que Jesus sofreu.
mas nós seremos alvo de tudo aquilo que ele conquistou. Por quê? Porque senão eu quebro a suficiente graça e a ação de Cristo Jesus e a sua obra. Você não vai sofrer o que Cristo sofreu, mas você pode desfrutar de tudo aquilo que ele conquistou. Por quê? Porque ele quis assim. Romanos 5,17 diz: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. Romanos capítulo 5, versículo 17. Aleluia. Seu futuro está nas mãos de quem? Eu não sei. Mas se você afirmou que estás nas mãos de Cristo, viva o futuro que Ele planejou para você. Pare de ficar ouvindo vozes insignificantes. Pare de ficar desperdiçando a sua vida e o seu tempo com boberices. Pare de ficar temendo o teu futuro, porque nós já estamos nos braços daquele que nunca nos deixou. Uma coisa é você se sentir sozinho. A outra coisa é a certeza de que Ele nunca te deixou sozinho. Isso não tem a ver com Ele, isso tem a ver com você. Isso não tem a ver com Deus. O fato de você achar que Ele não está no controle de tudo, não tira Ele do controle de todas as coisas. Isso tem a ver com você. Ele está no controle de todas as coisas. Vamos orar? Feche os olhos. Pai, muito obrigado pela Tua palavra. E ela quer fazer agora uma mente nova em nós, quer trazer novas convicções e um novo jeito de caminhar. E em Cristo Jesus, pelo poder que há no Senhor, nós clamamos por libertação das nossas mentes, Pai, nesta noite, das nossas emoções que têm paralisado a nossa trajetória rumo ao futuro, que Jesus conquistou para nós. Mas a partir de hoje nós pedimos, Senhor, quebra todas as correntes, libera todas as mentes que estão calcificadas no medo, que estão calcificadas pelas mentiras, pela história do passado, ó Deus, pelas circunstâncias do presente, porque o Senhor já revelou o nosso futuro, e o nosso futuro é o futuro que o Senhor conquistou para a gente. Nós queremos viver, respirar e ser dirigidos por essa verdade, e que essa verdade seja o nosso oxigênio, que venha nos trazer, ó Deus, alívio para a nossa alma, que a nossa mente traga à memória tudo aquilo que o Senhor fez e falou. Possamos gerar essa palavra todos os dias, porque elas serão determinantes para o nosso presente e para o nosso futuro. Essa palavra nos guia, nos mostra a direção, nos mostra o alvo, nos mostra o caminho, Senhor. Que seja esse caminho a ser percorrido, que as nossas famílias percorram o caminho que é Cristo. Percorram, Deus, as nossas finanças, o caminho que é Cristo, os nossos ministérios e chamados, a nossa igreja, a nossa vida ante a tanta fragilidade que se apresenta ao nosso derredor, tentando nos amordaçar, nos destruir, porque nós cremos que ainda que passemos pelo vale da sombra da morte, não temeremos mal algum, porque o Senhor está conosco. Se o Senhor falar que chegou ao fim, chegou, mas não será o fim até que o Senhor diga de verdade que é o fim, e nós continuaremos prosseguindo. Como o apóstolo Paulo, uma coisa nós fazemos, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para as que estão diante de mim. Para Cristo Jesus, para o prêmio da santa vocação em Cristo Jesus. Nós perseguimos o nosso destino divino. É Cristo Jesus. Nós não estamos perdidos. Não deixe que a perdição confusa nossas mentes, nossos corações e emoções. Que haja libertação e cura nesta noite para todos nós. Em nome de Cristo Jesus. Amém e amém.